Já tem um ano que acompanho vocês. Há muito tempo já não participo de um culto religioso. Depois de pesquisar os relatos de Dáquila, tenho entendido mais os ensinamentos de Cristo. Muito bom, Sidney. É isso aí. Você está tendo a compreensão, né? É importante. Todos aqueles que passaram pelas religiões, pelas igrejas, por todos os grupos que buscavam esse entendimento, mas que, de certa forma, estavam nas mãos dos homens manipuladores, né? Vocês já têm uma bagagem espetacular para conseguir discernir agora. Porque esse conhecimento claro, nítido, transparente que chega até nós, através das 49 raças, para quem já seguia uma vida religiosa, para quem já estudou a Bíblia, para quem já tinha um conhecimento esotérico, quem já era um pesquisador de civilizações antigas, de filosofias, é muito simples a gente entender. É como se tudo ficasse claro. É como se as peças que faltavam estivessem disponíveis para nós de uma vez por todas. E isso é maravilhoso, né? Parabéns pelo seu entendimento e que você possa viver agora a vida crística, não apenas seguir uma doutrina, uma fé cega, uma crença que foi imposta a você. A partir da sua experiência direta, você vai conseguir confirmar ainda mais essa realidade. E não tem preço isso, né, gente? Não tem preço. Eu costumo dizer assim, a gente leu, a gente se encantava com as histórias do passado, a gente tinha esse vislumbre, né, da história. Nossa, o que esses profetas, esses apóstolos, todos esses sábios, místicos, buscadores da verdade, viveram? Porque tantos livros, tantas escrituras sagradas, tantas histórias que a gente teve acesso em todos os povos e culturas. E por que eles viveram isso e nós não podemos vivenciar hoje? Por que a gente se apega tanto nas escrituras, que são praticamente apenas um museu do conhecimento, da história, porque aquilo aconteceu lá atrás. Nós precisamos vivenciar hoje tudo aquilo que acontecia no passado, porque a nossa experiência é que vai trazer, de fato, a evolução. Se isso tudo que nós descobrimos nas histórias do passado foi de fato verdade, isso tem que continuar acontecendo. Entendem? Não vamos ficar dependendo de um livro, ou de uma igreja, ou de um padre, um pastor, um bispo, para a gente manter nossa fé acreditando em algo só porque foi dito que foi verdade lá atrás, que aconteceu. Não, a gente tem que buscar a experiência, a gente tem que buscar a nossa comprovação. Nós temos que viver essa vida espiritual, essa vida dimensional, essa verdade que todos nós buscamos, assim como todos os personagens que estão nas escrituras sagradas viveram lá atrás. Nós também podemos vivenciar. E é isso que Dáquila tem proporcionado para muitos buscadores. Eu, antes, apenas lia, apenas acreditava nos relatos, nos mestres, acreditava que Jesus Cristo esteve na Terra e toda a sua mensagem foi trazida para nós, para nos libertar desse mundo de ilusões. Hoje eu não acredito mais. Hoje eu sei, eu vivenciei, eu estou em contato, eu estou participando da história. Todos nós podemos participar da história. Todos nós, um dia, poderemos estar num livro que vai ser escrito daqui a 1000, 2000, 10.000 anos. Todos nós estaremos lá, como personagens de um momento que ocorreu a intervenção divina na Terra. Mas será que vai surgir uma religião nova? Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que este momento que estamos vivendo, essas oportunidades de experiência que estamos tendo, se tornem uma religião dogmática, se torne uma seita, se torne um instrumento do governo oculto para manipular as pessoas eternamente. Entendem? Quando aconteceram os episódios descritos nos evangelhos, havia ali alguma religião que eles estavam seguindo? Havia o judaísmo.
Mas Jesus Cristo não trouxe uma religião, ele simplesmente trouxe a experiência. Foi uma vivência que todos ali tiveram, um contato direto com os seres, através dele que estava intermediando essa parceria com as 49 raças. Agora, tudo que está acontecendo nada mais é do que um repeteco, assim como foi na época de Moisés, de Abraão. Todas essas experiências que nós estamos tendo, um dia poderão se tornar histórias religiosas. E aí o ser humano distorce, manipula, inventa, um monte de coisa. Então, deixo registrado aqui, nesse vídeo. No futuro, vocês que estão assistindo essa live, esse material ficará registrado na história. Dáquila e todos os ensinamentos dos seres, dos nossos amigos das estrelas, não devem se tornar uma religião, não devem se tornar uma seita. Não pode acontecer a intervenção humana manipulando as informações, distorcendo, interpretando. Não. Apenas aqueles que tiveram a experiência com seus relatos, com as gravações, vídeos, áudios dos contatos que foram realizados, serão a prova cabal das informações que foram passadas. Então, fica o registro aí. Não vamos permitir que isso aconteça. Se alguém lá na frente disser que o Rafael falou isso ou aquilo, eu afirmo, apenas o que foi registrado nas lives, nas informações oficiais de Dáquila é que devem ser consideradas. Tudo que inventarem não deve ser aceito. Pedro pergunta, você pode trazer um esclarecimento sobre quem é a Dimesh e qual a relação tem com a Lilith na história? Existe uma correlação de Dimesh nos textos acadianos, babilônicos, sumérios, com a presença da Lilith. Só que existe muita distorção nas interpretações dos textos das escritas cuneiformes da época, assim como houve a mistura também da relação de Ácera com Inanna, com outras deusas que se misturaram. Então a gente não tem como afirmar ainda, de fato, qual a conexão dos nomes, qual a relação que existe. Muitas pessoas querem interpretar, querem afirmar, mas existem correspondências sim da presença de Dimesh com a Lilith. Mas seria Lilith uma Anunnaki? Não, não tem relação com os Anunnaki. A mesma coisa a Ácera. Muitos interpretaram como a esposa de Yahvé. Seria então uma Anunnaki? Não, mas poderia uma Anunnaki ter utilizado o nome de Ácera, da Lilith, de Meg, para se passar por ela? Sim, isso pode ter acontecido. Em alguns textos, eles poderiam até alterar os nomes dessas divindades, Então, como eu sempre digo, existe muita mistura entre alguns nomes Anunnaki com nomes de seres dimensionais, das divindades, das 49 raças, quando estiveram presentes na Terra. Mas, pela pesquisa que a gente realizou, sim, existe uma conexão entre a Lilith e a Dimesh, tá? Agora, Ácera, muitos estão confundindo a presença dessa divindade com algumas presenças Anunnaki, e isso não corresponde à realidade, Então a gente tem que buscar um entendimento melhor sobre esses fatos. Sabemos que Ácera está relacionada à frequência do nome da energia feminina de Deus. Polaridade feminina do casal criador pode estar totalmente relacionado a Ácera. Ácera está relacionado a Lilith, assim como outras frequências conectadas a essa mesma hierarquia dimensional. Mas devemos confundir com a presença de deusas Anunnaki? Não. Mas isso aconteceu no passado. Então a gente tem que ter muito discernimento, tá? Para não confundir as coisas.